O livro de Enoque é um dos textos religiosos antigos mais misteriosos de todos os tempos, que possui muitas profecias, revelações e relatos sobrenaturais, inclusive envolvendo anjos, gigantes e alienígenas. Esta obra é tão espantosa que muitas pessoas acreditam que ela foi banida da Bíblia por revelar segredos místicos que envolveriam a criação do mundo por parte de Deus. E será que tudo isso é verdade? Será que Deus realmente fez o livro de Enoque desaparecer por tanto tempo para que alguns dos seus segredos não fossem revelados à humanidade? Eu sou o pastor Antônio Júnior e é sobre esses mistérios que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. E do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? E para começarmos a desvendar os mistérios que cercam o livro de Enoque, primeiramente precisamos saber quem foi este homem. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, o versículo 21 ao 24. Diz assim: Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Perceba que Enoque não foi um homem qualquer. Além de ser bisavô de Noé e fazer parte da árvore genealógica de Jesus, ele tinha tanta comunhão com Deus que o Senhor o levou para o céu ainda em vida, exatamente como fez com Elias. Os profetas do Antigo Testamento, inclusive, diziam que ninguém na terra havia sido criado como Enoque, que era especial aos olhos do Senhor. E por causa dessa grandeza espiritual de Enoque, muitas pessoas, desde a antiguidade, acreditam que ele deixou um livro semelhante aos livros do Antigo Testamento, contendo profecias, revelações e relatos sobrenaturais a respeito de Deus e seus mistérios. Mas por causa do seu teor muito forte, acredita-se que o próprio Senhor não tenha permitido que o livro de Enoque fosse colocado na Bíblia. Mas afinal de contas, o que diz o livro de Enoque? Bem, uma das coisas que mais chamam a atenção nessa obra teria acontecido antes do dilúvio. De acordo com o livro, cerca de 200 anjos do céu desceram à terra para se casar com as mais belas mulheres. E foi desse tipo de relacionamento que nasceram os Nefilins, gigantes que povoaram o mundo até a construção da Arca de Noé. Esses anjos também teriam ensinado às suas esposas as artes da feitiçaria e do ocultismo, além de mostrar aos homens como dominar as técnicas para lidar com o ferro, esculpindo escudos e armas para enfrentar os seus inimigos. E por fim, mostraram aos humanos como cultivar a medicina a partir de raízes de plantas. Ainda de acordo com o livro, por causa dessa interferência em sua criação e o aumento da maldade e da falta de fé no mundo, o Senhor enviou uma legião de anjos do céu que derrotou os rebeldes e os expulsou para as trevas. Em seguida, Deus mandou o dilúvio e acabou com a raça humana, poupando apenas Noé e os seus familiares. E é essa narrativa que faz com que muitas pessoas acreditem que o livro de Enoque, na verdade, traz comprovações sobre a existência de alienígenas. De acordo com essa corrente de pensamento, Deus não permitiu que o livro de Enoque fizesse parte da Bíblia e desaparecesse, porque os anjos caídos do céu eram, na verdade, ETs que se infiltraram entre a raça humana para estabelecer suas raízes e realizar experimentos genéticos por toda a galáxia. Em outros trechos, o livro descreve Enoque como um viajante celestial que ia e voltava do céu com segredos divinos revelados a ele por Deus. Entre eles estariam detalhes sobre a criação do mundo, a vinda do Messias à Terra e o fim dos tempos. Há inclusive 3 supostos sermões ministrados por Enoque ao povo a respeito do Apocalipse. E outra seção trata de mistérios astronômicos mostrados a Enoque por um anjo chamado Uriel. E por mais que parecesse estranho,
Muitos religiosos que se diziam cristãos aceitavam o livro de Enoque como sendo inspirado por Deus, assim como os livros da Bíblia. Esse grupo de pessoas misturava sua crença em Deus com elementos pagãos, principalmente de origem grega e egípcia. Porém, a partir do século IX d.C., esse livro desapareceu e só foi encontrado novamente em 1773, em uma igreja da Etiópia. A obra foi levada para a Europa, onde foi traduzida e voltou a despertar o interesse do mundo ocidental. Mas afinal de contas, será que tudo isso é verdade? Por qual motivo Deus esconderia um livro de um homem que ele amou tanto, ao ponto de levar ao céu ainda em vida? E se ele é considerado um livro escrito sem inspiração divina, por que teria sido citado pelo apóstolo Judas em sua carta no Novo Testamento? Bem, diferente do que muitos acreditam, Judas não mencionou nenhum livro de Enoque. Ele lembra sim de uma fala daquele homem, porém em momento algum o apóstolo cita alguma obra supostamente escrita pelo bisavô de Noé. Vamos ler juntos o que Judas realmente disse. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Se nós lermos o capítulo inteiro de Judas, veremos que não há nada que mencione algum livro. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, se isso não estava em nenhum livro, como Judas saberia o que foi dito séculos atrás? Bem, irmãos, se o livro de Judas foi inspirado por Deus, pode ser que ele tenha recebido esta informação por revelação direta do Espírito Santo. Judas não disse que ele utilizou o livro de Enoque ou qualquer outro livro. Ele simplesmente disse que Enoque profetizou algo, mas não está revelado como ele soube disso. Os cristãos dos primeiros anos depois da morte de Cristo eram guiados pelos livros canônicos, ou seja, que foram inspirados por Deus. E quem os direcionou a crer assim foi o próprio Espírito Santo. Meus irmãos, está muito claro que o livro de Enoque não foi inspirado pelo Senhor, nunca fez parte da Bíblia e, além do mais, contém inúmeros textos que vão contra o que a palavra de Deus diz. E tem mais, esse livro não foi escrito pelo Enoque que conhecemos da Bíblia. Essa obra foi criada por alguém que queria se passar pelo personagem bíblico um pouco antes, ou talvez um pouco depois dos tempos de Cristo. Essa pessoa deve ter reunido algumas lendas a respeito de Enoque, criado outras e as colocou no papel. A verdade é que não existe nenhuma evidência de que Enoque tenha deixado um livro que teria escapado das águas do dilúvio para chegar aos nossos dias. Existem muitas provas da inspiração divina em toda a Escritura Sagrada. Nela você encontra detalhes de situações em que os próprios autores não estavam presentes ou que se tratavam apenas de algo que vinha do coração de Deus. E eu vou te dar alguns exemplos para você entender. No Evangelho de Lucas está escrito que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Mas como Lucas iria saber disso se o próprio Deus não lhe tivesse revelado? Ou como ele poderia escrever sobre a angústia de Jesus e as palavras da sua oração no Monte das Oliveiras, sendo que Cristo orou sozinho? Como Lucas e os outros apóstolos saberiam do suor em gotas de sangue e do anjo que confortou Jesus, se os discípulos estavam dormindo e ninguém mais viu aquilo? Tudo isso está naquele evangelho, mas geralmente nós lemos sem prestar atenção suficiente para perguntar: como Lucas sabia disso? Então, meu querido irmão e minha irmã, não acredite quando disserem que o livro de Enoque deveria ter feito parte da Bíblia. Antes, permaneça dentro daquilo que foi revelado pelo Espírito Santo nos livros inspirados. Confiar em registros científicos, históricos ou arqueológicos que mudam com cada nova descoberta, ou em textos que não passaram pela consulta dos primeiros cristãos, colocará você em um terreno perigoso, longe da palavra do Senhor. A verdade é que muitas das pessoas que falam sobre o livro de Enoque ou de outros livros apócrifos nunca nem leram todos os livros inspirados pelo Espírito Santo que estão na Bíblia.
Ou então leram, mas não absorveram o que eles dizem. Afinal de contas, Cristo disse que se conhecermos a verdade, ela nos libertará. Então, se você está curioso para saber qual é o conteúdo desses livros, primeiro conheça bem a palavra de Deus, pois se você conhecer a verdade, ficará muito mais fácil identificar o que é mentira e o que não vem do Senhor, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos que eu selecionei especialmente para você. Clique em algum deles, eu tenho certeza que vão te ajudar bastante. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.